Você já parou para pensar, já percebeu que alguns fundos imobiliários vêm pagando bem acima da média em cenários de mercados bem diferentes? Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários multi-estratégias, conhecidos como hedge funds, que usam estratégias ativas e vêm pagando altos rendimentos, mas que ainda muitos investidores ainda não conhecem. Se você quer saber mais sobre esse tipo de fundo imobiliário, fique comigo até o final, porque esse fundo não é para todo mundo. Olá, eu sou o Tony Martins, aqui no canal Dividendos Sem Fronteiras. Aqui eu compartilho com vocês aí minha jornada rumo à renda passiva, investindo aqui no Brasil e também no exterior. E quero lhe pedir para se inscrever no canal, nós estamos quase chegando a 1000 inscritos, falta um pouquinho e você pode ser o número 1000. Então se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, um like, assim você vai estar me ajudando muito aqui no YouTube para o crescimento do nosso canal. E vamos lá, o que são os fundos hedge funds, né? E tem que deixar bem claro, os fundos hedge funds não são os fundos normais, são fundos de estratégia ativa, onde eles investem em uma melhor posição do mercado, cada um com a sua estratégia, e são fundos que não são previsíveis, assim como o fundo de tijolo e muitas vezes até alguns fundos de papéis. São fundos um pouco mais arriscados, são fundos que pode ter na carteira ali como uma posição mais tática, né, onde você pode ganhar um pouco mais. E lembrando, né, quanto maior o ganho, o maior risco é o preço que nós pagamos. Então são fundos que você tem que analisar com mais calma. E lembrando, aqui não é nenhuma recomendação de compra ou de venda. São fundos que eu analisei e quero compartilhar com vocês aqui e trazer qual é o cenário de cada um deles. Tá, ok? Então vamos lá, vamos ao nosso primeiro fundo, a nossa lista de 3 top fundos, hedge funds multi-estratégia que estão pagando altos rendimentos. E nosso primeiro fundo multi-estratégico aqui, o hedge fund BTHF11, o antigo BCFF11, o antigo BTG Pactual Fundo de Fundo. Em dezembro de 2024 ele sofreu uma transformação, a gente pode ver até que tem essa matéria aqui da Nord, né, lá no mês de dezembro de 2024 ele fez essa junção de 2 fundos, né, o BCFF e o BTHF, que é o atual, né, transformando no hedge fund. Na época teve um burburinho tal, mas é um fundo que trouxe mais previsibilidade, possibilidade de ganho com os seus cotistas através de outras estratégias que a gente vai ver aqui, né? É um fundo que hoje está sendo cotado em torno de 9,29, é um fundo base 10, né? Os três que nós vamos ver aqui são base 10. Eu acho que é o futuro dos fundos imobiliários, para ter essa democratização dos fundos, né? A gente vai ver que os fundos base 10 têm crescido muito no número de cotistas. Não que o fundo base 100 não seja de excelência, né? Alguns são, outros não, mas a maioria é. Mas dá aquela previsibilidade, aquele gostinho do número mágico, né? A cota infinita acontecendo, você consegue ver rápido aí o investimento virando novas cotas. E ele é um fundo base 10, está entregando 12,23% de dividend yield nos últimos 12 meses, né, do último ano. É um fundo recente, mas está entregando um bom pagamento aí. Está com desconto de 8%, tem uma liquidez excelente de 3,75%, uma variação positiva aí nos últimos 12 meses de 38%, que a gente pode ver aqui no gráfico, aqui no Investidor 10. É um fundo gerido pelo BTG, né, administrado também pelo BTG. Tem um bom número de cotistas, deixa eu apagar aqui, tem mais de 320 mil cotistas, né? Até porque ele foi a junção de 2 fundos, um FOF e um hedge fund que já existia na casa, né? Então eles unificaram os dois para poder ter uma melhor estratégia, né? E o fundo de fundo vai ser esse o futuro, o hedge fund poder ter essa habilidade de poder investir em outros segmentos, outros ativos, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho qual é a composição dele. O patrimonial dele está em torno de 10,9, a gente viu que está com desconto, né? Está pagando 10 centavos por cota e tem mais de 2 bilhões aí de patrimonial, maior dos 3, que a gente vai ver aqui. Ele tem, aqui no Investidor 10 não está mostrando a taxa administrativa, mas eu fui lá no relatório e busquei, onde a gente vê aqui que a taxa administrativa é de 1,05% e não achei taxa de performance, ele só cobra mesmo taxa administrativa. E aqui a gente pode ver a composição do portfólio, onde 37 ativos, né? Deixa eu até botar a cor aqui da caneta. 37 ativos são CRIs, né? Onde somam 348 milhões da carteira, né?
e indexado no CDI e IPCA. CDI é mais 3,6 e IPCA mais 10,5, né? Que é o spread aí que o fundo tem recebido aí nesses ativos de CRI. Os outros 50 ativos são FIIs mais ações, né? Ele também investe ações, essa é a diferença do hedge funds dos outros fundos, né? De tijolo ou de papel, onde só investe papel, só em recebíveis, né? Muitas vezes ele é híbrido, tem imóveis também, mas aqui ele tem essa amabilidade, facilidade de estar investindo em ativos de acordo com o mercado. Lembrando, na introdução eu falei, de acordo com o mercado, a situação do mercado ele vai investindo. Por exemplo, agora que os CRIs estão diminuindo, a previsibilidade diminui, a Selic, né, a tendência dos fundos de papéis é pagar menos por causa da rentabilidade, né? Vão diminuir a rentabilidade com relação aos recebíveis. Isso se a Selic cair, né? A gente está esperando o mercado aí que caísse, mas caiu 0,25 pontos. E vamos ver como é que vai ser aqui para frente. Mas a composição atual é essa, né? Desses fundos e ações, aqui é 1,24 bilhões, é a maior parte do fundo, né? Com um carrego aí de yield de quase 12%, né? Que é uma das rendas que vem do fundo. Além das vendas dessas ações e ganho de capital, né, ele tem a renda que vem dos fundos que eles investem. E 2 imóveis reais, ele tem imóveis tijolo aqui, ó, que é participação, que é uma laje, se não me engano, outro shopping, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E desses 2 fundos aqui, corresponde a 131 milhões e 13 mil metros quadrados de área locável, onde aqui está o portfólio desse fundo. E a gente pode ver aqui, ó, por tipo de classe, né? 36% estão em tijolos, né? Papéis 21%, os CRIs recebíveis 16,9%, caixa corresponde a 16%, ativos de reais, que são os imóveis, 16,4% e ações 1,7%. Os indexadores, IPCA corresponde a 53% do fundo e CDI 44% do fundo. A gente pode ver que é bem equilibrado com relação aos 2 indexadores principais que a gente vê hoje com relação ao mercado, né? E uma taxa muito pequena de IPGM aqui, IGPM de 2,3%. Aqui embaixo a gente pode ver também a duration, né, de cada ativo. Pela cor aqui, ó, os imóveis 3,4 contratos, os CRIs de 4 anos em média e os outros 2 anos, né, 32,9%. Os outros ativos do portfólio aqui, que pela cor, vamos ver aqui pela cor que eu não guardei de cabeça. Vamos ver aqui é os CRIs, os mais clarinhos são os imóveis. O mais clarinho aqui, os imóveis aqui são os CRIs e aqui são os FOFs, os fundos, né? Fundos e ações. Aqui a gente pode ver o portfólio dos CRIs, a maior parte dos CRI aqui, né, da PL, que corresponde a 2% da PL, é o CRI GGRC11. E depois vai seguido bem pulverizado. Aqui só tem uma concentração que eu vi, que não chega quase nem 2%, que é esse CRI aqui, né? Deixa eu diminuir aqui esse CRI RZK solar, né? Tem 1, 2, 3 e depois de mais aqui o 4, né? E essa concentração, se for somado, que chega nem a 2%. Então é bem diversificado aqui com relação aos CRI. Agora, o portfólio com relação aqui aos outros ativos, ó, o CRI estáticos, que são aqueles que eles se movimentam mesmo, espera ganho de capital com eles, são esses aqui. E aqui são os ativos de FII, onde a maior posição no RZTR11, né? Depois seguido o BTG Hotéis, o Max Hotéis, o BTG Shopping, que é o BPMBL, eu nem conhecia, vou ser sincero, e aqui o Gari, conhecido, né? E aí outros fundos aqui que faz parte do portfólio. Aqui os fundos de papéis, onde a maior parte é o IRIM 11, né? Que tem um processo aí de junção com outros fundos. E aqui embaixo, com ações, a Allos, né? Que é de shopping, e a construtora Tenda, né? Que é construção. Então esses são os ativos. E aqui são os ativos de imóveis que ele tem parte, que eu falei, ó. O Ezetal, Torre B, ele tem participação nesse ativo aqui de Lages, né? E participação no Pátio Maceió, que é um shopping center. Então aqui a gente vê a composição. E ele tem pago bom dividendos, né? É um fundo novo, porque foi a junção desses que eu falei, do BTHF mais o BTHF, mais o BT
CFF, FOF, né? Então ele está entregando mais de 1% ao ano, aí, uma média de 12,35%. Nos últimos 5 anos, 7,37%, que ele vai pegar aqui o restante, né? Ele tem menos de 2 anos. E agora com essa composição nova está pagando mais dividendos. Ele cresceu bastante. E aqui ó, a recorrência, né? Ele tem pago em torno aí de 10 centavos. Mas se a gente for olhar aqui, ele veio pagando 9 centavos. Em dezembro pagou 11 e agora manteve 10 centavos no seu guidance aqui. Fecha sempre lá para a primeira semana do mês, né? Lá no dia 5, dia 6 e paga logo em seguida, logo no dia 13. Esse é rápido, o pagamento é rápido, isso é bom. O giro de caixa é bom para caramba. Então são fundos mais arriscados, mas que fazem compor a carteira para focar em rendimento, né? Um rendimento maior. Acho que pode ser uma composição menor da carteira. Esse foi o BTHF11. Então a gente viu que a estratégia deles é CRI, imóveis físicos e ações e fundo imobiliário. O nosso segundo fundo hedge fund é o Mana 11 da Manati Capital, onde está com a sua cotação atual em torno de R$ 9,22. É um fundo que teve um crescimento interessante nos últimos 12 meses, cresceu 27,80%, pagando 14,32% de dividend yield, bem considerável. Está com desconto de 2%, já teve um desconto maior lá em 2025, né, no finalzinho de 2024, estava ali, ó, nos seus 7,30, a gente pode ver o crescimento aí de 27,42 que a gente vê aqui nos últimos meses, e tem uma boa liquidez de mais de 1 milhão diário aí na bolsa diariamente, né? É um fundo gerido pela Manati, como eu disse, tá aqui, ó, Manati Capitais, tá em torno de 35 mil cotistas, 35.302. Então a taxa de administração também tem taxa de performance, que eu vou mostrar para vocês já no relatório, e que o patrimônio em torno de 9,46, né, por cota, e está pagando 11 centavos e tem de patrimônio aí 354 milhões, aí é menor do que o anterior. Como eu disse, ele tem taxa de performance de 20% sobre a performance do fundo, gerido pela Manati, que eu falei. Iniciou lá em 2022, já tem os seus 4 anos aí praticamente de fundo e 1% de taxa, como eu falei, né? E a composição do portfólio é da seguinte forma: ele é um pouco diferente do anterior, ele também investe em incorporação, ele investe também em construção direta. 65% do fundo é em CRI, né, em recebíveis, 18%, onde o fundo tem a meta de 15% a 20% do PLC em incorporação, investir diretamente. Ele se assemelha um pouco com o MXFR11, né? A gente pode ver uma semelhança, mas aqui tem uma particularidade diferente, ele não faz a permuta, ele investe diretamente, né? E 14% em fundos imobiliários, em outros fundos, 3% está em caixa, em renda fixa, né? E 2% do PL do fundo são ações de empresas do setor de imobiliário, né? Shopping e construtora, muitas vezes. No caso dele aqui é shopping e construtora. E ele vem aqui mostrando nesse gráfico interessante, é que ele começou a diversificar com incorporação nesse período aqui, ó, a partir de fevereiro de 2025, há um ano praticamente, tá? Ele vinha praticamente investindo em fundos, em CRI e no caixa. E agora ele incluiu praticamente um ano também investir em corporações. Inclusive a gente pode ver aqui embaixo, no relatório, a qualidade dos imóveis. Ó, os imóveis que ele investe, esse padrão, ó, high ticket, né, a maioria deles está em Floripa, Florianópolis, a gente pode ver aqui no mapa, mas também na última fato relevante, ele também incluiu alguns imóveis de São Paulo e Rio de Janeiro, se não me engano, na Bahia. Aqui a gente pode ver aqui a composição por ativos, né, por classe ativa, aqui pela carteira estruturada, né, pelos créditos. Ele indiretamente está concentrado em desenvolvimento, que além de investir diretamente em obra, né, em corporação, o CRI também tem 36%, aí ele vai diluindo em outros setores aqui. E é indexado aqui, essa parte de indexação do portfólio estruturado,
Parte dele é CDI, parte IPCA, a gente pode ver aqui metade e metade. A gente pode ver a taxa administrativa aqui, que é CDI mais 4,7 e IPCA 10,1. E aqui a gente ver o carrego durante o tempo, né? A duration vai de IPCA 3 anos e 3 meses e o CDI 5 anos e 2 meses, a média. Aqui a gente pode ver também embaixo, que com relação à PL dos fundos, que corresponde a 13,6%, onde 30,2% é ganho de capital, onde ele faz movimentação ativa mesmo. E os outros 69% é carrego, onde ele está recebendo renda, né, para poder compartilhar aqui com os seus cotistas. E a composição por setores, a maior parte é recebíveis, né, CRI, fundos recebíveis, aí depois seguidos aqui os shoppings, outros hedge funds, depois renda urbana, varejo e depois laje corporativa, que é a menor parte aqui, que é 10%. A menor parte, na verdade, é que esse renda urbana. E a composição dele com relação a outra classe de ativos, né, que são os CRI, que corresponde ao portfólio de estruturado, né? Aqui, ó, maior concentração está nesse CRI Athena, onde corresponde a 4,32%. Ele vai diluindo aqui bem o risco do portfólio em relação ao CRI. Aqui embaixo a gente pode ver também que outros CRI mais táticos, né? Travou um pouquinho aqui. A parte de incorporação, quais são os fundos de corporação. E aqui embaixo a gente pode ver as ações Allos, MRV, Multiplan, que é shopping, maior parte em shopping center, 3 são shopping e 1 corporação, mais um setor de corporação, né? Então mitiga o risco um pouquinho, mas ganho de capital está com essa parte aqui. Essa composição do Mana 11. E o Mana 11 tem entregue aí um bom yield, 1,19 ao mês, nos últimos meses, né? E 14% ao ano, a gente pode ver a média do último ano, né? O último yield dos últimos 12 meses. E a média dos últimos 5 anos é 12,35. E o pagamento, ele tem uma particularidade, ele fecha no final do mês e paga no final do mês seguinte, praticamente 30 dias depois. Ele fecha lá no final do mês, dia 27 ou dia 30, no último dia útil do mês, né? E paga em meados do dia 20 ao dia 25 e está pagando 11 centavos por cota. E esse foi o Mana 11, a gente viu que o foco dele é CRI e incorporação, que é diferente do anterior, né? Então aqui ele investe em ações, FII, incorporação e CRI. E tem uma parte no caixa também. Nós vamos para o nosso terceiro e último fundo muito estratégico aqui da nossa lista de 3 top fundos que paga bons dividendos, que é o SPXS11. Eu, sinceramente, é um fundo que eu não conhecia, eu venho estudando os multi-estratégia, é um fundo que eu conhecia recentemente. Ele é pequeno com relação até os dois anteriores, o Mana 11 e o BTHF11, né, que foi o primeiro. Praticamente já vi na escadinha com relação ao tamanho, mas é um fundo que tem se mostrado aí bom pagador de dividendos, mas tem pouca liquidez, né, menor que os outros com relação aos anteriores, 426 milhões diário, né? É um base 10, está com 8,45, um desconto considerável aqui de 11%. E entregou 14,47% de yield nos últimos 12 meses e um crescimento tímido aí de 15% com relação aos outros dois, né? Teve um crescimento expressivo aqui, começou a ter uma correção aqui no final do mês, ou melhor, nesse mês de março. E é um fundo que tem aí 20 mil cotistas, como eu falei, é um fundo pequeno, mas é um fundo interessante para ficar se acompanhando. A taxa de performance dele é boa, de zero. Taxa administrativa de 0,80, mas tem taxa de performance de 20% também. A gente vai ver no relatório já já. O patrimonial está em 9,48 e paga 9 centavos por cota. E ele tem de patrimônio mais de 191 milhões. Então ele é o menor dos outros dois anteriores, né? Ele é gerido pela SPX Real Station, na verdade, né? Tem taxa de performance que a gente viu aqui, ó, de 20% também. E o portfólio dele é da seguinte forma, ó. Ele
tem 74% em FII, é uma porcentagem interessante em relação ao FII, mas também tem fundos imobiliários dentro do seu portfólio, 9% é caixa e outros 3% é ações. Sinceramente, aqui no relatório eu fui de cima e embaixo, eu não achei quais são as ações que ele tem. Mas o foco dele aqui como estratégia, 93% é renda, gerar renda, né, com os fundos imobiliários e com as movimentações. Ganho de capital é 4% e 3% renda mais ganho de capital, que aqui é a movimentação real que ele faz, mais ativa, nesses 3%. E aqui a gente pode ver que eu achei legal, né, nesse relatório deles, ele também mostra a concentração com relação às administradoras dos CRIs, né? A maior parte que é 24% do BTG, 20% no Pátria, Nave Capital 20%, Guardian, que é o gestora do Gari 11, né, 11%, Capitânia 7% e outros pulverizados aqui, 17% são outras com menor posição. Então a gente pode ver aqui, ó, com relação à renda, né, a maior parte é CRI, depois geração de renda com fundo imobiliário e 15% com caixa, com a renda fixa, né, aplicação de renda fixa. Ganho de capital, 38% são os fundos imobiliários, 65% são ações. E renda e ganho de capital 100% com os fundos imobiliários, a movimentação dos fundos imobiliários. E aqui a gente pode ver a carteira dele. Também que é a pegada um pouquinho diferente do Mana 11, que não tem incorporação. Dos três, o que tem incorporação é o Mana 11, com relação a essa pitada de risco. Aqui já é a carteira dele com relação aos fundos imobiliários, a maior posição do PL é 2,7% e vem pulverizando com as outras opções aqui. Com relação aos FIIs, né? Uma posição aqui é o APTO11, sinceramente eu nem conheço. Deve ser daqueles fundos reservados para profissionais, né, do mercado. Depois vou até pesquisar. Aqui são os CRI, a maior parte aqui é com esses da Zen, onde o PL é bem alto, 8,9, puxado aqui com relação à concentração. Ele vai dividindo de 6, 6,5, com esse outro aqui, Liberato, 5,7 com Canopus, e assim vai até chegar a 0,6. Aqui embaixo ele mostra a composição de segmentação desses CRIs, né, por setores. Então, escritório residencial. Mas aqui apareceu a parte de incorporação, né, também. Residencial e escritório. 7% escritório, maior parte com residencial. Aí entra terreno, entra construção. Pode ver aqui que 76% é obra, 11% é pulverizado, 8% corporativo e 9% estoques. A IPCA e CDI, IPCA 54,7% e CDI 43% são indexadores que ele usa para os seus CRIs, né? E aqui tipo de alocação, carteira de CRI, ó, por estado. Interessante isso aqui, né? Os outros não tem. São Paulo, Santa Catarina, Minas, outros estados pulverizados, né? Goiás e Espírito Santo são a maior concentração. E aqui é o spread da carteira, CDI mais 4,5 e IPCA mais 10. E aqui, se você quiser conhecer mais, eu aconselho você ler o relatório dele. É um novo para mim, eu não conhecia, dei uma olhada. Aqui ele fala sobre cada CRI, mas eu não achei no relatório aqui quais são as ações. Ele deve ter feito já ganho de capital com as ações. Aqui eu não achei quais são as ações que ele tem na sua estratégia, no seu portfólio. Pode ter desfeito, né, no momento desse relatório aqui, no momento do vídeo. Aqui a gente pode ver que está entregando 1,9, muito parecido com o Mana 11, 4,47% ao ano. A gente pode ver aqui que a média é 14,47, mais uma média dos últimos 5 anos de 10,73%. Né? E aqui a gente vê aqui a entrega dos dividendos. Ele chegou a entregar 9 centavos, subiu para 10, depois subiu para 11, voltou para 9, 10 e agora está em torno de 9 centavos novamente. Tá aqui, ó. Fecha a Datacom no início do mês e paga no meio do mês. Isso é interessante para formar uma estratégia de pagamento. Início, meio e fim do mês, né? Mas é um fundo para se estudar, né? Agora vou fazer um comparativo entre os três, né? Aqui, para a gente ver qual é o que está entregando mais. Até pelo prazo, né? Que o BTHF11 é um fundo mais recente, porque ele fez a junção. A gente vai ponderar também isso.
E aqui vamos para a nossa comparação dos três, né? O SPXS11, o BTHF11 e o MANA11. O mais antigo aqui é o SPXS11, né? Já vem lá de 2024. Aqui já o MANA11 e o BTHF11 tem seu início aqui no finalzinho de 2024. Então é diferença de meses. Mas a gente consegue ver aqui nesse período, né, de um ano e pouco, que o MANA11 rendeu 31,87 de crescimento, o BTHF 30,92 e o SPXS 17,22. Dos três é o menor, né? E o MANA11 ganhou com relação a esse período. Aqui eu não consigo ver. Aqui a gente vai ver aqui embaixo com relação à liquidez, né? O maior liquidez aqui é o BTHF11, a gente já viu, seguido do MANA11 e por último aqui o SPXS11, né, com relação à liquidez. Número de cotistas, mesma ordem que a gente viu, BTHF11 com 2 milhões de cotistas, o MANA11 aqui com 31 e teve crescimento na verdade, né? O MANA11 com 35 mil cotistas, 320 o BTHF11, o SPXS com 20 mil cotistas, né? É um crescimento de 170%. O outro teve 2,8 milhões por cento de crescimento e o MANA11 604% de crescimento desde o início, né? E aqui a gente vai ver a comparação. Aqui o BTHF11 ficou em primeiro, né? No caso 3 em 1 pelo número de cotistas, liquidez e patrimônio. Mas quem está pagando o maior dividendos aqui nessa comparação é o SPX11, seguido pelo MANA11. E duration, né? A média de mercado aqui nos últimos anos de crescimento, quem cresceu mais foi o MANA11. Então ele ficou em segundo com relação a isso. 1 estrelinha, 2 estrelinhas e 3 estrelinhas. E essa foi a comparação entre esses três hedge funds. Você já conhecia algum dele? Algum desses você tem na sua carteira? Bem, ter um multi-estratégia na carteira é como o nome já diz, você ter ele como um beta ali na tua carteira, buscar um pouco mais de rendimento, mas são fundos um pouco mais arriscados. O MANA11 é até mais arriscado, inclusive ele faz parte da nossa carteira aqui, não é recomendação de compra nem de venda. Eu venho estudando bastante tempo eles, mas são três fundos interessantes para se estudar e quem sabe compor uma carteira focada em renda, buscar resultado, né? Mas eu acho que ele não pode ser a maior posição de uma carteira. Tá ok? Mas diz aqui no comentário se já conhecia algum desses multi-estratégias, se já tem algum na tua carteira, comenta aqui embaixo para compartilhar com a gente. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquele like para me ajudar aqui, porque a gente está quase chegando a 1000 inscritos aqui no nosso vídeo. E inclusive vou deixar esses dois vídeos aqui complementar, né, para você acompanhar aqui após esse vídeo aqui também, tá ok? Se você gostou desse vídeo, dá aquele like para mim, tá ok? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.